Você sabe o que são ponteiros? Isso mesmo, estamos falando de ponteiros, endereços de memória na linguagem C. Se você programa, já programou ou pretende algum dia programar utilizando a linguagem C, exceto se você ficar com algoritmos aí bem simples, provavelmente em algum momento você vai precisar utilizar ponteiros. Então esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos aí que eu quero criar, mostrando como trabalhar com ponteiros. Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Então vamos programar um pouquinho? Bom, para iniciar, vamos criar aqui algumas variáveis simples, por exemplo, do tipo inteiro. Vou criar uma variável chamada valor 1 e uma variável chamada valor 2. E aí, o que eu vou fazer aqui? Qual a diferença? Primeiro, para a variável valor 2, eu vou atribuir um valor aqui aleatório, por exemplo, 50. E na variável valor 1, eu vou colocar um asterisco aqui na frente. Depois eu explico o porquê, o que é isso. Vamos criar aqui mais algumas variáveis do tipo caractere agora. Eu vou criar aqui as variáveis letra 1 e letra 2. Da mesma forma, vou atribuir aqui uma letra, por exemplo, G, para a letra 2. E para a variável letra 1, eu vou colocar na frente, no início aqui, antes da primeira letra, eu também vou colocar um asterisco. Ok? Aqui na sequência agora eu vou fazer uma operação. Eu vou fazer o seguinte. A minha variável inteira, valor 1, recebe valor 2. Se eu fizer apenas isso aqui, o nosso programa vai compilar, só que ele vai apresentar erro lógico. Por quê? Eu só posso fazer a atribuição de valores, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo uma atribuição. A minha variável valor 1 recebe o conteúdo da minha variável valor 2. Porém, na prática, apesar das duas variáveis serem do tipo inteiro, a essência delas, o tipo é diferente. Por quê? A minha variável valor 2 realmente é do tipo inteiro e possui o valor, o conteúdo, 50. Porém, a minha variável valor 1, ela não é simplesmente uma variável inteira. Ela é uma variável do tipo ponteiro para o inteiro. Esse asterisco aqui indica exatamente isso. Aí, como assim um ponteiro para o inteiro? Significa que se a minha variável valor 2, que é do tipo inteiro, armazena um conteúdo, um elemento do tipo inteiro, exemplo, o número 50, a minha variável valor 1, que é do tipo ponteiro para um inteiro, armazena o endereço de memória de alguma região da memória do nosso computador que vai armazenar um número inteiro. Então, para ficar mais claro, o que eu preciso fazer aqui? Colocar o E comercial. Para quem já escreveu algumas linhas de código em C, deve se recordar aqui para que serve o E comercial em C, para obter um endereço de memória desta variável. Agora, esta linha está coerente, está correta. Perceba, vamos repetir. A nossa variável valor 2 é do tipo inteiro. Então, ela armazena um conteúdo do tipo inteiro, um número inteiro. Porém, a nossa variável valor 1 tem um asterisco aqui na frente. Isso indica que essa variável é do tipo ponteiro, ou seja, ela não armazena um conteúdo específico, como um número 50, uma letra. Ela armazena um endereço de memória. E aqui na nossa linha 9, então, eu estou dizendo que ela vai armazenar o endereço de memória da nossa variável valor 2. Basicamente, é dessa forma que funciona ou que nós podemos utilizar ponteiro. Vamos avaliar agora as nossas variáveis do tipo char, do tipo caractere. Novamente, nós temos aqui duas variáveis. Letra 2, que possui a letra G, ou o caractere G. E letra 1, que é precedida por um asterisco. Enquanto letra 2 armazena um caractere qualquer,
a nossa variável letra 1 armazena o endereço de memória que vai armazenar um caractere. Então, um endereço de memória onde, nesse endereço de memória, pode ter um caractere. Enquanto o valor 1 é um ponteiro para um tipo inteiro, letra 1 é um ponteiro para um tipo caractere. Então, eu posso fazer isso aqui. Letra 1 é um ponteiro, então ele só pode receber um endereço de memória. Se eu fizer isso aqui, vai dar um erro lógico. O nosso programa vai compilar, porém vai dar um erro lógico. Por quê? Porque letra 1 é do tipo ponteiro, então ele só pode armazenar um endereço de memória. Quando eu faço isso aqui, é uma atribuição simples. Eu estou tentando pegar um caractere, nesse caso a letra G, e armazenar, guardar em letra 1. Só que a nossa variável letra 1 não armazena um caractere, armazena um endereço de memória. Então, o que está faltando aqui? O nosso E comercial. Então, agora eu tenho o valor 1, que é um apontador para um tipo inteiro, armazenando um endereço de memória da nossa variável valor 2, e eu tenho letra 1, que é um apontador para um tipo caractere, armazenando então um endereço de memória da nossa variável letra 2. Vamos tentar imprimir esses conteúdos na tela agora para a gente entender a real diferença. Vamos primeiro trabalhar com o tipo inteiro. Então, valor da variável valor 2, que é do tipo inteiro, 2 pontos, %d, porque é o tipo inteiro, e aqui então eu quero imprimir o valor da nossa variável valor 2. Até aqui, nenhuma novidade. Eu estou imprimindo na tela um número inteiro. De onde vem esse número inteiro? Da variável valor 2. Em seguida, eu vou fazer outro printf, só que agora eu vou imprimir o endereço da variável valor 2. E aí, qual a máscara que eu utilizo para endereços? %p. É a mais utilizada. Vou saltar uma linha. Eu quero imprimir o endereço da nossa variável valor 2. Como que eu obtenho o endereço de uma variável? Nós já fizemos isso aqui. E comercial, o nome da nossa variável, valor 2. Feito isso, agora eu quero imprimir o conteúdo igual esse primeiro aqui, igual a linha 10. Eu quero imprimir o conteúdo, o valor da variável valor 1. Lembrando, a nossa variável valor 1 é um ponteiro, então para imprimir um ponteiro, %p. Vou saltar uma linha e aqui agora a nossa variável valor 1. Percebam que é necessário muita atenção aqui. Quando eu imprimir o endereço de valor 2, eu usei o %p. Aqui eu também usei o %p, mas eu não preciso do e-comercial. Por quê? Eu não estou imprimindo o endereço da variável valor 1. Eu quero imprimir aqui o conteúdo, o valor. Eu vou até trocar esse valor aqui para conteúdo. O conteúdo da variável valor 1. Qual que é o conteúdo da variável valor 1? É o endereço da variável valor 2. Feito isso agora, o nosso último print para inteiro aqui. Conteúdo apontado pela variável valor 1. Agora sim, qual que é o conteúdo apontado pela variável valor 1? Bom, valor 1 recebeu um endereço de valor 2. Então, valor 1 aponta para valor 2. Qual tipo de valor 2? Inteiro. Então, aqui eu preciso de um %d. Vou saltar uma linha também. E aqui agora, se eu fizer isso aqui, vai dar erro. Por quê? O conteúdo de valor 1 foi o que nós imprimimos aqui em cima, com %p. Ele é do tipo ponteiro, ele aponta para algum lugar.
E se eu quero pegar o conteúdo desse ponteiro? Então eu uso novamente o asterisco. Lembrando, quais as duas situações em que eu vou utilizar esse asterisco? Primeira, quando eu crio a variável para dizer que ela é do tipo ponteiro e quando eu quero imprimir o conteúdo apontado por esse ponteiro, que é o que nós estamos fazendo aqui, olha. Conteúdo apontado pela variável valor 1. Ela aponta para uma variável do tipo inteiro. Então, eu vou imprimir o número inteiro. Qual número? O número apontado por valor 1. Feito isso, vamos testar o nosso código. Depois, então, eu repito esse processo para nossas variáveis do tipo char, do tipo caractere. Vou, então, compilar esse nosso pequeno programa. E vamos agora avaliar os resultados que nós tivemos aqui impresso. Perceba o seguinte, a nossa linha 12 está imprimindo o valor da variável valor 2. Valor 2 possui o elemento 50. Então, o valor da variável valor 2, 50. A nossa linha 13 é endereço da variável valor 2. E aí nós estamos, então, imprimindo o endereço dessa nossa variável valor 2. Então, o endereço da variável valor 2, esse endereço ele é impresso em formato hexadecimal. Nós temos aí vários sistemas de numeração. O nosso sistema usado no dia a dia, que é o sistema decimal, temos o sistema binário e nós temos também o sistema hexadecimal. Então, endereços de memória normalmente são representados no sistema hexadecimal. 00, 60, FE, F4. Na sequência, na linha 14, o conteúdo da variável valor 1. Valor 1 é do tipo ponteiro. Qual o conteúdo que nós guardamos nela? O endereço da variável valor 2. Então, essas duas linhas precisam imprimir o mesmo valor. Por quê? Aqui na linha 13, eu imprimi o endereço da variável valor 2. Se eu salvei o endereço da variável valor 2 em valor 1, o conteúdo de valor 1 tem que ser igual ao da linha anterior. Vamos ver se coincide. Então, conteúdo da variável valor 1, perceba que é exatamente o mesmo. 00, 60, FE, F4. E, por fim, se eu quero então acessar o conteúdo apontado pela variável F1, pela variável valor 1, essa variável aponta para um inteiro. Então, %d, porque eu quero imprimir um inteiro, e o asterisco, que está indicando que eu não quero o conteúdo de valor 1. Porque, frisando, o conteúdo de valor 1 é um endereço de memória. Eu quero o conteúdo apontado ou o conteúdo guardado nesse endereço de memória. Por isso, o asterisco. Então, qual é o conteúdo apontado por esse endereço? É o número 50, que está lá na nossa variável valor 2. Vamos repetir o processo agora para o caractere. Eu vou fazer algo não recomendado aqui, mas para a gente ganhar tempo, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Toda vez que você fizer isso, tenha muita atenção. A grande maioria dos erros surgem desse copiar e colar e esquecer de mudar algum parâmetro. Vamos lá então, as minhas variáveis do tipo char são letra 1 e letra 2. Letra 2 possui um caractere, letra 1 é um ponteiro, e esse ponteiro está recebendo um endereço de letra 2. Então, valor da variável letra 2 não é mais do tipo inteiro, é do tipo char, então caractere, e aqui eu vou imprimir o conteúdo da nossa variável letra 2. Na sequência, endereço da variável letra 2. Novamente é um ponteiro, então aqui eu não vou mudar nada. E aqui agora eu quero o endereço da nossa variável letra 2. Na sequência, conteúdo da nossa variável letra 1. Novamente é um ponteiro, então não altero esse campo. E aqui
o conteúdo da nossa variável letra 1, que é um ponteiro. Por fim, o conteúdo apontado pela variável letra 1 não é do tipo inteiro, ele aponta para uma região de memória que guarda um caractere. E aqui então eu quero imprimir o conteúdo apontado por letra 1. Eu vou colocar aqui um contrabarra N para separar, para saltar uma linha aqui desse nosso inteiro. Eu alterei o nosso código, eu vou compilar novamente o nosso programa e vamos ver agora o resultado que nós temos aqui com 8 linhas. Então, nós temos o que nós já tínhamos do inteiro, valor 2 com 50, o endereço de valor 2, os dois coincidem, porque valor 1 guarda o endereço de valor 2 e o conteúdo apontado por valor 1, 50. Vamos ver agora o trecho aqui que nós acrescentamos. Linha 17, o valor da variável letra 2. Bom, letra 2 possui o valor G. Então, o valor da variável letra 2, G. Na linha 18, o endereço da nossa variável letra 2. Então, o endereço da nossa variável letra 2, 0060 FE F3. Na linha 19, o conteúdo da variável letra 1. Lembrando, o conteúdo dessa variável é um endereço de memória. Tem que coincidir, porque ela guarda o endereço da variável letra 2. Então, o conteúdo da variável letra 1, 0060 FE F3. E, por fim, na linha 20, o conteúdo apontado pela variável letra 1, ela aponta para um tipo caractere, e para pegar esse conteúdo, então, eu uso de novo o asterisco. Então, conteúdo apontado pela variável letra 1, ela aponta para a variável letra 2, que possui o conteúdo G. Então, esta foi uma breve introdução ao conteúdo de ponteiros, trabalhando com apontadores ou manuseando endereços de memórias com a linguagem C. Se você não curtiu nosso canal ainda, curta nosso canal, dá um joinha no vídeo aí, isso ajuda o canal, e fique antenado, que em breve nós lançaremos mais vídeos trabalhando com ponteiros, utilizando aí a linguagem C. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, que eu terei o maior prazer em ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.